Até há pouco tempo, o mundo dos seres vivos dividia-se em animais e vegetais. Hoje, distinguem-se outros 3 reinos, formados maioritariamente por micro-organismos. Isto mostra a importância da vida microscópica. Concretamente, não existiria vida superior na Terra se não existissem micro-organismos. A sua identificação e o seu estudo só foram possíveis a partir do desenvolvimento do microscópio. Destes 3 reinos, 2 deles são formados por seres unicelulares. O reino Monera, formado por uns seres unicelulares muito primitivos que não possuem um núcleo definido. O reino Protista, formado por seres unicelulares com núcleo. E, por último, o reino dos fungos. Fora desta classificação estão os vírus, seres que estão na fronteira entre o mundo vivo e o mundo inanimado. Os reinos Monera e Protista são formados por micro-organismos e a maior parte das espécies do reino dos fungos também é microscópica. O reino Protista. Ao reino Protista pertence uma infinidade de seres muito diferentes entre si, a maioria deles microscópicos. Todos respiram oxigênio e quase todos têm flagelos. São protistas todos os micro-organismos cujo ADN está contido no núcleo dentro da célula. Todas as algas, os fungos aquáticos flagelados, os fungos mucosos e, por último, os mais conhecidos, os protozoários. Os protozoários são seres unicelulares, geralmente móveis, que costumam viver em meios aquosos e nos líquidos internos dos organismos superiores. Existem mais de 30.000 espécies, que costumam classificar-se pela sua forma de movimento. A maioria utiliza flagelos, que agitam como chicotes para impulsionar-se. Entre eles está o Trypanosoma, um parasita de animais vertebrados que é o causador da doença do sono. Alguns, como as amibas, movem-se por meio de pseudópodes, que são deformações da membrana externa. Outros têm cílios que fazem oscilar ritmicamente. São organismos de grande complexidade, com orifício que serve de boca, como a paramécia, um dos protozoários maiores. Também neste grupo estão os stentor. Têm forma de trombeta e aderem à superfície das plantas aquáticas. Alguns, como o plasmódio, o causador do paludismo, são parasitas imóveis. Os protozoários alimentam-se principalmente de algas unicelulares, de bactérias, de outros protozoários ou simplesmente de partículas de matéria orgânica presentes no meio. Têm um papel importante no equilíbrio da vida, já que são os principais consumidores de fitoplâncton e o principal alimento de muitos outros seres, sobretudo no mar. As algas também são protistas. Existem umas 18.000 espécies, com tamanhos microscópicos e gigantes. São organismos que, tal como as plantas, realizam a fotossíntese, mas as suas células não formam tecidos. Costumam viver em solos úmidos, especialmente nos lagos e mares. Como sucede com os protozoários, as algas costumam ser o alimento base de muitos animais superiores. As algas e as cianobactérias, os seres microscópicos do reino Monera, têm um papel fundamental na vida. São os maiores produtores de oxigênio do planeta. Produzem mais oxigênio que todos os bosques e florestas da Terra. O reino dos fungos. Existe um grupo de seres multicelulares que, embora se pareçam com as plantas, não realizam a fotossíntese e não apresentam flagelos.
formam esporas e as suas células têm núcleo. São os fungos, um reino com pelo menos 100 mil espécies, muitas das quais são também microscópicas. Os fungos ocupam ambientes muito variados, mas a maioria necessita de lugares úmidos e sombrios com abundante matéria orgânica. Alguns alimentam-se de substâncias em decomposição, outros são predadores e outros parasitas de plantas, animais e humanos. Os fungos têm um papel muito importante na natureza. Os que se alimentam de matéria orgânica em decomposição ajudam a devolver ao meio ambiente importantes substâncias que são incorporadas na cadeia alimentar. Os fungos também são importantes para o homem. Assim, a maior revolução da medicina do século XX iniciou-se com a penicilina, uma substância fabricada por um bolor. Outros fungos, como as leveduras, produzem fermentações, algumas com importantes aplicações na indústria. Assim, por exemplo, a levedura que vive no mosto tem um papel fundamental na elaboração do vinho. Esta levedura decompõe a glucose, formando álcool e libertando o dióxido de carbono. Na massa de farinha e água com que se fabrica o pão, vive uma levedura que também produz fermentação, com produção de dióxido de carbono. Este gás faz com que a massa do pão se dilate e fique com aspecto esponjoso. O reino Monera. A este grupo pertencem as bactérias e as cianobactérias, uns micro-organismos unicelulares muito primitivos que não possuem um núcleo diferenciado do resto do material celular. As cianobactérias, também chamadas algas cianofícias ou algas azuis, é um grupo de umas 2.000 espécies. São membros do plâncton que flutua na superfície da água e são grandes produtoras de oxigênio. Estão adaptadas a uma grande variedade de habitats, com muita umidade. Algumas, como as que vivem nas águas termais e perto dos geysers, são capazes de resistir a temperaturas de até 90 graus Celsius. As algas cianofícias são os seres vivos mais antigos que se conhecem. Surgiram há uns 3.600 milhões de anos. Em consequência da sua contínua fotossíntese, foi-se acumulando lentamente o oxigênio na atmosfera. E isto provocou que, ao longo dos últimos 2.000 milhões de anos, aquele planeta nebuloso e cinzento adquirisse a maravilhosa cor azul que tem hoje em dia. As bactérias também não têm núcleo definido. Existem umas 3.000 espécies e a sua quantidade é imensa. Reproduzem-se por simples bipartição e fazem-no a grande velocidade. Em condições favoráveis, uma bactéria pode dividir-se cada 20 minutos. Ao fim de 24 horas, teria uma descendência de mais de 300.000 milhões, visíveis à vista desarmada. Se uma bactéria tivesse uma quantidade ilimitada de alimento, ao fim de poucas semanas, a sua massa seria superior à da Terra. As bactérias são os seres vivos autónomos mais pequenos que existem. As mais pequenas não ultrapassam em tamanho alguns vírus. Aqui podemos comparar o tamanho de umas bactérias vulgares com a ponta de uma agulha. As bactérias colonizaram todos os meios: o mar, os rios, os lagos, o solo, o subsolo, o ar, o gelo dos glaciares,
e o interior dos organismos, tanto vivos como mortos. Há as que vivem em condições insuportáveis para os demais seres vivos. Têm sido encontradas bactérias até 9.000 metros de profundidade no mar, nas camadas superiores da atmosfera, nas rochas salpicadas por águas termais e em pequenas bolsas de água em terrenos gelados. Podem viver na pele humana, nas mucosas, na boca e no intestino, aproveitando-se dos nossos elementos nutritivos. Importância das bactérias. Normalmente associamos as bactérias ao negativo. Seguramente porque muitas das mais devastadoras doenças que o homem tem sofrido ao longo da sua história, como a peste, a cólera, a tuberculose ou a sífilis, são produzidas por bactérias. Mas as bactérias patogénicas não são mais que uma pequena parte do mundo bacteriano. A maioria são benéficas e até necessárias para o homem e para o resto dos seres vivos. Ao longo de toda a nossa história, têm sido enterrados debaixo da terra inumeráveis cadáveres contaminados com as mais virulentas e contagiosas doenças. E, no entanto, o chão que pisamos costuma estar livre de doenças. Isto deve-se à ação das bactérias, as quais permitem que a terra continue a ser habitável. As bactérias são as principais causadoras da decomposição da matéria orgânica morta, reciclando os elementos fundamentais para a vida. Sem esta ação, o volume dos cadáveres de todos os seres vivos que existiram superaria o do planeta. Esta ação de decomposição é essencial nos ciclos do carbono, enxofre, fósforo, ferro e nitrogênio. Este último, o nitrogênio, é um elemento indispensável para as plantas, mas estas não podem utilizá-lo tal como aparece na atmosfera ou no solo. As bactérias que vivem nos nódulos das raízes captam o nitrogênio da atmosfera, que depois é aproveitado pelas plantas. Além disso, as bactérias são indispensáveis para os seres superiores. Só no intestino grosso humano vivem quase tantas bactérias quantas as células do nosso corpo. As bactérias ajudam a decompor os alimentos, facilitando a nossa digestão. As bactérias têm capacidades que os organismos complexos não têm. Assim, no interior do estômago dos insetos e dos ruminantes, vivem colónias de bactérias que decompõem a celulose. Sem elas, os herbívoros morreriam, já que as bactérias são os únicos seres capazes de digerir a celulose. Estes seres invisíveis e maravilhosos, apesar da sua simplicidade, são os verdadeiros representantes da vida no nosso planeta. Sobreviveram durante milhares de milhões de anos e continuarão certamente a existir quando nós, os humanos, nos extinguirmos. Embora algumas bactérias causem doenças, são a base fundamental sobre a qual assenta a vida no planeta.